De 2019 para 2020, eu fiz o processo para poder fazer graduação nos Estados Unidos. É um processo longo, um pouco burocrático, com uma série de etapas. E essa semana surgiu na minha caixinha de perguntas no Instagram esse tema. As pessoas queriam entender como que é esse processo e, sobretudo, mesmo eu ter passado por ele, ter conseguido aprovações com bolsa, por que que no final eu acabei ficando aqui no Brasil, né, e fazendo a graduação na USP em vez de ir no exterior. Então, esse vídeo é basicamente para poder contar um pouco da história por trás disso tudo, um pouco dos motivos para a minha decisão e também contar como que é o processo para as pessoas que também tiverem interesse, tá, em fazer. Então, primeiro contando como que foi o processo para mim e por que que eu decidi o que eu decidi. Meu ensino médio, ele acabou em 2019 e 2020 então seria o ingresso na universidade. O semestre lá nos Estados Unidos, o primeiro ano letivo, vamos dizer assim, né? Ele começa em agosto, é o famoso fall, né, em inglês, para outono. E aí eu tinha um períodozinho ali antes de começar as aulas para ir me ambientando, fazer matrícula, né, me preparar. Muito embora eu tinha ganho uma bolsa de 100% que cobria tanto a tuition, que é basicamente a anuidade, quanto a moradia e a alimentação. Tinha que ver questão de passagem, né? Guardar algum dinheiro para poder gastar lá, enfim. Então eu tive que me preparar nesse primeiro semestre de 2020. Eu estava com essa projeção, mas acabou que em março, né, de 2020 teve o famosa pandemia, né? Começou o lockdown e tudo. E aí, em todo aquele contexto, eu me vi numa posição onde tinha grande incerteza econômica, as bolsas não ficavam garantidas para o ano seguinte, e aí eu pensei, poxa, eu não vou ficar aqui de mãos atadas. Eu tenho aqui no Brasil já acesso a uma instituição que tem um grande nome, que é a USP. Entre todas as universidades do Brasil, eu creio que aqui tem uma formação teórica melhor e oportunidades mesmo com professores para poder fazer pesquisa. A minha concepção sempre foi em relação à USP aqui no Brasil. E aí eu acabei vindo, né? Eu optei por ir fazer a FUVEST, na verdade. Me preparei alguns meses antes da prova e fui fazer lá, consegui passar. E aí ingressei, então, em 2021 no curso. Então, basicamente, o principal motivo para eu não ter ido mesmo para o exterior foi por conta da pandemia. Provavelmente, se eu não tivesse tido nenhum tipo de surto aí, de saúde mundial, eu já tinha tido até minha matrícula feita. Provavelmente eu estaria com uma vida completamente diferente da que eu tenho hoje. Não teria conhecido a minha esposa, né? Não teria tocado uma série de empreendimentos que eu acabei tocando por ter ficado aqui no Brasil. Então, é por isso que eu não fui, tá? E o processo em 2019, ele foi tocado da forma seguinte. Em 2018, no final do ano, eu recebi a notícia da direção da escola, né? Eu e meu pai, a gente recebeu a notícia que eu tinha ganho uma bolsa de 100% para o ano posterior, né? Eu vim de um primeiro ano de ensino médio, vamos dizer, de uma escola mais simples. Era uma escola particular, mas era mais simples. E no segundo ano, eu decidi, eu e minha família, colaborativamente, decidimos que eu tinha potencial para ir para uma escola com turma ITA. Então, eu fui para uma escola chamada GGE, lá no Recife. E é uma escola que, vamos dizer, né, ela é cara. Meu pai teve que se endividar, teve que se virar nos 30 ali para conseguir pagar, mas ele quis investir na minha educação, porque no primeiro ano do ensino médio eu tinha conseguido um bom desempenho, né, na Olimpíada Brasileira de Física, sem ter estudado nada, sem nenhuma preparação extraordinária, só mesmo ir lá e fazer a prova. Eu consegui chegar até a última fase, né, são 3 fases. E pontuei razoavelmente bem, nem lembro quanto foi na época, mas a gente viu que tinha potencial de eu conseguir, enfim, crescer numa área de exatas se eu investisse tempo nisso. Então me colocaram lá na turma ITA e eu passei um segundo ano estudando o tempo inteiro, eu passava 10, 12 horas por dia em frente aos livros, né, lá em casa. Então eu estudei bastante, fiz por onde e acabou que, em virtude dos méritos que eu tive naquele ano, né, mais algumas Olimpíadas, nota nas provas mesmo lá da escola, acabou que eles me deram essa oportunidade de eu conseguir fazer o terceiro ano com uma bolsa de 100% e, além disso, me deram também uma consultoria com uma instituição que preparava estudantes para estudar fora. Então é por isso que eu trouxe esse background antes. E aí, essa consultoria era um encontro que tinha eu e mais 5 colegas
que estavam lá comigo, a gente compartilhava um tutor, né, que chama de counselor, e esse cara, ele basicamente guiou a gente em todo o processo da application, né, que é o processo que a gente chama de aplicar para tentar ser aceito para alguma universidade lá nos Estados Unidos. E aí, esse cara ensinou a gente como é que funcionava, que você tinha que entregar alguns documentos, fazer algumas redações de motivação do porquê que você quer entrar na Universidade X, na Universidade Y. Você precisava de carta de recomendação dos seus professores, você precisava de formações complementares, de atividades voluntárias. Então, a minha atividade voluntária, por exemplo, que eu pensei que seria bacana, seria dar aula em uma escola pública. Então, eu já vinha de alguns anos dando aulas particulares, desde o meu nono, primeiro ano do ensino médio. E aí eu pensei, poxa, então se eu já tenho algum background com dar aulas, talvez eu consiga uma oportunidade para dar aula em uma escola pública. E aí eu liguei lá para o diretor da escola, né? Procurei o número no Google, falei com a secretária primeiro, depois fui lá falar com o diretor. A, a minha coordenadora lá da Turmaíta, ela, entre aspas, botou a mão no fogo por mim, né? Ela me passou credibilidade lá pro rapaz, e ele acabou topando. Eu dei aula em período extracurricular para os meninos que já tinham aula em período integral. Então eles iam lá no final do dia para assistir a aula que eu dava. Tipo, era opcional, claro, né? E mesmo assim muita gente ia. A maior parte da turma ficava para assistir. Isso que eram alunos de primeiro, segundo e terceiro ano. Então tinha gente da minha idade, por exemplo, que estava tendo aula comigo naquela época. Então foi um período bem legal, de muita troca, muita experiência que eu ganhei também. E se viu como projeto voluntário. Então é uma série de fatores que tornam esse processo um processo holístico, né, que a gente chama, ele avalia vários fatores da sua personalidade. Eu acabo achando isso muito mais justo do que o sistema de ingresso que a gente tem aqui no Brasil, né? Que a gente passa, vamos dizer, alguns anos estudando, teoricamente, acumulando conhecimento, para despejar tudo num dia de prova ou 2 dias de prova, como é o caso do Enem. Ahn, Então, esse processo de application ele realmente avalia muita coisa dentro do que você constitui enquanto ser humano, vamos dizer assim, né? E além disso, claro, tem as provas, né? Tem o SAT, por exemplo, que é uma prova como se fosse o Enem lá deles, mas só ele não garante ingresso em lugar nenhum. E é uma prova que só aborda matemática e inglês. A matemática é basicamente matemática básica, né? A frase ficou até um pouco repetitiva, mas a ideia é que não tem assuntos muito avançados de matemática, é uma coisa mais simples mesmo. E inglês é mais interpretação de texto, né? Você lê textos, interpretar, entender um pouco ali de gramática, já dá para matar bem a prova. Então tem essa prova, tem outro tipo de prova também, que são os APs, os Advanced Placement. Essas provas, essas sim são de conhecimentos mais específicos, mais aprofundado. Então eu, por exemplo, eu fiz uma AP de mecânica, mecânica clássica, né? Fiz um AP de eletromagnetismo e fiz um AP de cálculo 1 e 2. Então são alguns exames e assuntos que já são até universitários, tá? São provas que avaliam conhecimento que teoricamente você não deveria ter no ensino médio, mas por virtude dos seus estudos você conseguiu chegar naquele nível. Então eu fiz essas provas, eu consegui um desempenho muito bom nelas, ganhei até uma premiação na época, que é o AP Scholar Award. Quando você tira acima de tal nota em 3 APs ou mais, você ganha, você ganha essa premiação. Então eu consegui isso daí na época, né? Então tem esses distintivos, esses diferenciais que vão compondo ali a tua aplicação. Então, experiência prévia profissional também, sei lá, se trabalhou no mercadinho com seu pai, por exemplo, se controlou a parte de caixa, controlou a parte de planilhas, enfim, tudo que você puder adicionar ali de iniciativas que você teve ao longo da sua vida é algo que agrega bastante valor na sua aplicação. Então, é um processo que dura um ano inteiro de você mandar vários documentos, de respeitar alguns prazos, fazer algumas provas para poder se distinguir e ser competitivo em bolsas. E aí, passando por todo esse processo, mandando tudo para eles, né, preenchendo lá os formulários e tudo, num site que na minha época chamava de The College Board. Eu não sei se ainda é por lá hoje em dia, mas na minha época era no College Board. E você mandava as aplicações e esperava retorno por e-mail dessas universidades. E aí, felizmente, eu consegui aprovação em 8 universidades.
Entre essas 8, uma eu consegui a bolsa de 100% que eu falei, que foi na Minerva University. É uma universidade até um pouco diferente do usual, né? Eles têm, vamos dizer, bases em diferentes países no mundo, e a sua graduação você faz cada semestre em uma base diferente, então um lugar diferente do mundo. Só o primeiro ano que é em São Francisco, na Califórnia, mas os outros meses, aliás, os outros semestres são feitos, sei lá, na Índia. Se eu não me engano, tem uma parte de um semestre que é feito na França, eu não lembro, mas são países diferentes ali ao longo da sua graduação. E eu tinha conseguido, eu fiquei muito feliz, e infelizmente, ou felizmente, a pandemia impossibilitou de eu acabar indo. Eu também tinha passado na Old Dominion University, que é a universidade em que um youtuber físico chamado Andrew Dodson, não sei se vocês conhecem, mas é um cara que eu acompanhava bastante uns anos atrás. Eu quis ir para a universidade dele, eu consegui essa aprovação. Teve a de Arizona, ah, eu não vou lembrar agora todos os nomes, mas eram boas universidades, tá? Universidades que tinham um nome bem instaurado ali dentro do mercado de universidades dos Estados Unidos. E, enfim, consegui essas aprovações, consegui bolsas na maioria delas. E aí, por fim, em Minerva, eu consegui a bolsa de 100%. Então, é basicamente esse o processo para poder ingressar em uma universidade americana. Você tem que passar por esse período de provas, período de mandar documentos, de mandar cartas de motivação, de mandar cartas de recomendação, fazer seus projetos voluntários, iniciativas suas, até que tudo tenha sido enviado dentro dos prazos que eles pedem. E aí você recebe uma devolutiva por e-mail. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a conhecer melhor o processo de ingresso em universidades americanas. Eu espero que isso agregue valor para você. Se você tem interesse aí em fazer uma graduação, ou mesmo se você quiser fazer mestrado, doutorado, boa parte do que eu falei ainda vai se aplicar a esses outros processos. Só de repente você vai ter que fazer algumas provas a mais ou coisa assim, mas no meu entendimento, todo esse processo acadêmico lá nos Estados Unidos, ele é bem holístico e avalia vários fatores dos candidatos. Fechou? Muito obrigado pela sua atenção. Já me segue lá no Instagram, VHS Lins, se você não me segue ainda. A gente se vê no nosso próximo vídeo.